Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia falar em esportes aqui na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. A partir de agora, você fica sabendo tudo o que está acontecendo no esporte em Campinas, no Brasil e no mundo. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Bruno Pivetti é apresentado no Guarani e promete trabalhar para restabelecer confiança do torcedor. No mercado, diretoria bate o martelo por venda de Richard Rios, que vai reforçar o Palmeiras na sequência da temporada. Hélio dos Anjos prepara mudanças na defesa na Ponte. Fábio Sanches suspenso não ficará à disposição para o jogo de volta contra o 15 de Piracicaba. Com Matheus Silva se recuperando de lesão muscular, Edson e Thiago Oliveira disputam vaga. Bilheterias do Majestoso foram abertas e venda de ingressos foi iniciada para sábado. Sócio torcedor e crianças menores de 12 anos não pagam. Conmebol sorteia grupo da Libertadores. Palmeiras está no grupo C com Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai. Já o Corinthians está no grupo com Independiente del Valle do Equador, o Argentino Júnior da Argentina e o Liverpool do Uruguai. Atlético Paranaense e Galo Mineiro estão no mesmo grupo, enquanto o Flamengo duela no grupo A com Racing da Argentina. São Paulo cai no grupo D da Sul-Americana. Tricolor vai enfrentar o Tolima da Colômbia, Academia da Venezuela e reencontrar o Tigre. Título da competição em 2012 foi contra o time argentino, que na época não voltou para o segundo tempo no Morumbi. Torcedor do Inter que invadiu o gramado no Beira-Rio com filha no colo depõe na polícia. Homem de 33 anos foi banido do clube e responde a 2 inquéritos policiais. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 971021493. Participe do programa. Mande a sua mensagem de texto, não muito longa, e já a sua mensagem vai pro ar. Mande pra gente. 971021493. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica
técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e eu destaco um amistoso que será realizado hoje às 15 horas e 15 minutos no horário de Brasília, no estádio de Colônia, na Alemanha, entre Alemanha e Bélgica. A provável Alemanha de Ter Stegen, Rolf Ginder, Ginner, Raul, Kimmich e Goretzka, Gnabry, Götze, Werner e Fulberg. Já a Bélgica de Castel, Castagne, Faz, Vertonghen, Tite, Onana e Lakbekiu, De Bruyne, Carrasco, Trossard e Lukaku. A arbitragem será do francês William Delajolle. A bola rola às 15 horas e 45 minutos, amistoso internacional. Tem Alemanha e Bélgica nesta terça-feira. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, meu caro Leandro Renato. Atender os nossos clientes aqui, nossos ouvintes. O Wagner está mandando, eu vou deixar uma sugestão para a diretoria da Ponte. Caso ainda não tenham pensado nisso, reforcem a segurança do alambrado para caso a Ponte confirme o seu acesso, ninguém pule para dentro do gramado. Boa ideia, Wagner. Está lido aqui e vou encaminhar para a diretoria da Ponte. Quantos ingressos já foram vendidos? Abriu ontem pelo site, o Wellington do São Fernando. Não tenho esse número ainda. Eu sei que a procura é muito grande. Bom dia, CH. Estamos à espera do caminhão de pés de rato que Pastana com certeza irá trazer. Newton de Barão. Pastana como gerente de futebol não passa de um curioso. Não é verdade, Newton, não é verdade. CH, quem vem para o pacotão, hein? Fábio do Cambuí. Tá sugerindo aqui o Romércio, o Aruca, o Vitinho, Matheus Mancini, Mário Sérgio. Tá bom, tá registrado aqui. Bom dia, CH, tudo bem? Tudo bem. Carlos do Castelo, diria que os diferentes do Guarani seriam amadores, mas são os profissionais. Se os principais jogadores são vendidos por metade da multa contratual no caso do Rios, já Jamerson o valor de 34 milhões para sair por 7. Imagine quando sair o valor da SAP, quem assumir leva. Vamos acompanhar aqui. Vocês têm alguns nomes desse tal pacotão? Não. Eu não especulo porque se o clube não apresentou e não trouxe a informação como oficial, pode estar certo, pode estar palavrado, mas não está assinado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Bom dia, CH. Seria impossível encurtar o espaço da torcida do 15 para ter mais ingressos da Ponte? Danley Anchieta. Pode ser, eles estão conversando. Mas o 15 tem direito ao número dentro do regulamento de ingressos que está determinado. Aí é uma questão de negociação. Quilão Bugrino, CH, o melhorzinho estão indo embora, só vai ficar a pé de rato. Misericórdia. Eu temo pela qualidade efetiva do elenco do Guarani, mas está aí, né? Os caras estão trabalhando, estão tentando reforçar o time. Eu acho que a gente tem que esperar. Não adianta tirar nenhuma conclusão antecipada. Tem que esperar. O melhor é esperar, aguardar, para ver o que vai ser apresentado, certo? Mais uma mensagem aqui. A Ponte, quantos ingressos foram vendidos? A Ponte pode comprar reforços? Não entendi a sua pergunta. O Transferban ainda não foi resolvido, mas está em vias de. Então, por enquanto, ainda não está resolvido. Hora certa, 11h39 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band.
Vamos falar do Guarani, acionar Vladimir Catarino nesse momento. Bom dia, Vlad, tudo bem com você? Oi, CH, falando agora do Bugre aqui no Nossa Área, o executivo de futebol do Guarani, o Rodrigo Pastana, projeta apresentar entre 4 e 5 reforços para repor saídas dos jogadores. A estreia do Bugre na Série B será contra o Avaí no Brinco de Ouro. A princípio, em 15 de abril, mas a CBF ainda vai desmembrar datas e horários das primeiras rodadas da Série B. O Coritiba CH oficializou a proposta pelo lateral esquerdo Jamerson. O Coxa ofereceu 7 milhões de reais e 2 jogadores por empréstimo, com pagamento da maior parte dos salários. O atacante Fabrício Daniel, que tem salários de 130 mil reais mensais, e o volante Bernardo, de 21 anos, recém-saído do Sub-20, são os atletas que serão incluídos na transação caso o Bugre aceite a proposta. O Guarani pretendia incluir o Meia Regis na negociação, mas não houve acordo com o atleta. Regis quer disputar a Série A do Brasileiro. Recusou, portanto, a possibilidade de jogar a Série B pelo Guarani. Jamerson tem 24 anos e se destacou na Série B do ano passado. O jogador estava emprestado ao Guarani pelo Azures, do Paraná. Por causa da performance do lateral esquerdo, o Bugre comprou por 400 mil reais 50% dos direitos econômicos. O contrato é de 3 anos. Com 7 assistências, o lateral foi líder na Série B nesse quesito. Ainda falando do Bugre CH, o Guarani fechou a negociação com o Palmeiras para vender os direitos de Richard Rios. O Bugre receberá 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo ficará com 25% e o Guarani ficará com 15%. Richard Rios tinha 25% dos direitos e repassou 15% para o Guarani. Assim, o negócio foi concluído. Giovanni Augusto acertou um pré-contrato com o Vitória e vai rescindir contrato com o Guarani, onde tem vínculo até 30 de abril. Não jogará mais pelo Bugre, portanto. Leandro Vilela reincidiu o contrato também com o Guarani, tinha vínculo até o final de novembro de 2023. Mas como o Guarani não tinha interesse, reincidiu o contrato. O jogador, inclusive, já acertou com o Mirassol. O volante Lima, lateral esquerdo Mike e o atacante Nicolas Careca também devem sair. Quem concedeu a entrevista coletiva ontem foi o novo técnico do Guarani, o Bruno Pivetti. Vamos ouvir o que disse o treinador bugrino. Eu estou no futebol há 20 anos, né, nesse cenário de futebol profissional. Já tive muitas passagens e uma diversidade muito grande de contextos na minha carreira. Já trabalhei em diversas divisões aqui no Brasil, fora do Brasil, então carrego uma experiência, apesar da pouca idade, né, 39 anos, e eu tenho como grande inspiração para mim o nosso mestre Carlos Alberto Silva, que chegou no Guarani também em 1978, com a idade que eu estou. Obviamente que eu não estou fazendo aqui comparações, mas nós que estamos agora começando a carreira temos que nos inspirar naqueles que são referência. E o Carlos Alberto veio da Caldense, até então um treinador ainda desconhecido no cenário futebolístico paulista, e conquistou aqui o maior título do Guarani, que é o Brasileiro de 78. Então tenho certeza que ele enfrentou essa mesma desconfiança pela pouca idade, e é com muito trabalho que eu vou comprovar a minha qualidade, né? Já passei por diversos contextos, tenho muita experiência, e trabalharei muito para poder conquistar os resultados, porque no futebol é o resultado que nos respalda, né? Então, o que a gente controla é a qualidade do nosso trabalho. Tenho certeza que vamos trabalhar de maneira muito qualificada para alcançar os objetivos e os resultados que o clube merece. O técnico Bruno Pivetti falou também sobre a chegada de reforços, né? As contratações, a montagem do elenco, jogadores que chegam também para se juntarem àqueles que vão permanecer do elenco que disputou a Série A do Campeonato Paulista. Nós agora temos 2 datas extremamente importantes, que é o fechamento da janela agora em abril e depois a abertura em julho. Nós perdemos peças muito importantes no elenco, né? Tem a iminência de saída de outros jogadores, mérito deles, né? Do bom trabalho que eles desenvolveram aqui servindo o Guarani. E agora nós estamos procurando a reposição à altura, apesar de ter a consciência que temos um elenco qualificado, mas principalmente nesse início da Série B, nossa abertura novamente da janela ao longo dos jogos, como a equipe vai evoluindo, para que então em julho nós consigamos
trabalhar no mercado para poder trazer as necessidades para a gente sempre ser uma equipe competitiva. Bruno Pivetti é campineiro, né? Já se declarou torcedor do Bugre. Ele falou exatamente sobre esse desafio de comandar o time do Guarani, o time da sua cidade, o time do seu coração, e sobre a pressão que vai ser exercida também sobre ele, que estava no comando da Chapecoense. Eu sinto que literalmente estou voltando para casa, né? Há 20 anos atrás, exatamente, eu saía de Campinas para buscar a realização de um sonho, que era me formar e poder ter a oportunidade de ser um treinador de futebol. Tenho uma identificação muito grande com o clube. Hoje sou um profissional do futebol, mas é inegável a minha identidade com o Guarani. Frequento o clube desde a minha infância. Praticamente comecei a amar a modalidade esportiva futebol acompanhando o Guarani. Então, antes de tudo, eu estou hoje na realização de um sonho, né? Vou trabalhar efusivamente pelos interesses do clube nessa temporada. Tenho plena ciência da qualidade que temos em termos de elenco. O corpo diretivo hoje remando para o mesmo lado, com os mesmos objetivos, o clube cada vez mais bem organizado nos seus processos de trabalho. Extremamente importante para a criação de um ambiente saudável em que favoreça a produtividade de todos. Nós vamos trabalhar muito em prol do Guarani e tenho certeza que teremos um grande ano. Este Bruno Pivetti, técnico do Guarani. Falamos do Bugre aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad, pelas suas informações, duas aqui de última hora. Também não é tão novidade assim. O Bruno Michel e o Lucas Marques rescindiram o contrato com o Guarani. Então são mais dois que não pertencem mais ao Guarani e não ficam por aqui. Bom dia, CH. Os corneteiros já estão reclamando. O técnico nem chegou direito. Assim é demais. Edinho Casagrande. Outra mensagem. O Pastana não é tão ruim assim. Trouxe o Rios, Jamerson, o Tanque e o Augusto. Não foram más contratações. Só que o Paulo César, da Vila Nogueira, está bravo comigo. Está dizendo que eu sou condescendente com a diretoria do Guarani. Paulo, respeito sua opinião, está registrada. Só que eu não posso arrebentar com essa nova diretoria se o pacote de reforços nem chegou. Eu não contrataria o Bruno Pivetti. Isso ontem, se você acompanhou. Mas eu não tenho nada contra o Bruno. Eu acho ele um bom treinador. Um treinador que tem conceitos bons na nova geração e pode dar certo, eu vou torcer para isso. Mas não seria meu nome. Mas está registrado aqui. Ora, eu não vou arrebentar com a diretoria, eu vou deixá-la trabalhar um pouco, pelo menos. Acabou de assumir, então eu vou ter um pouco de paciência. Tá bom, Paulo? Um grande abraço, obrigado pelas suas mensagens. Vamos ouvir o Gleger Zorzinho falando no Guarani. Tudo bem, Gleger? Bom dia para você. Guarani que acabou fechando com o técnico Bruno Pivetti. Olha, CH, eu gosto do nome. Eu acho que o Bruno Pivetti está aí no mesmo planejamento, digamos assim, né? A gente questiona muito isso. Às vezes o cara contrata um Fernando Diniz, manda o Fernando Diniz embora e contrata Vanderlei Luxemburgo. Por exemplo, é só um exemplo, né? De algumas diretorias que fazem muito isso, cometem muito esse erro. E eu, particularmente, acho que a diretoria do Guarani acerta na contratação, segue uma linha de raciocínio e pensamento. Você vê que vinha no Daniel Paulista, que é um treinador aí da nova geração, com propostas diferentes, com propostas mais agressivas, né? Aí você contrata o Mozart, que para mim segue também no mesmo caminho. Aí efetiva Moisés Moura, né? Para terminar aí, deixa como interino no final do Campeonato Paulista, e aí você acaba não efetivando o técnico Moisés Moura e vai no mercado. E na minha opinião acerta a diretoria, traz um treinador com as características daquilo tudo que tem sido feito aí nos últimos anos. Vale ressaltar que lá atrás, antes do Daniel Paulista, Thiago Carpini, todos os treinadores da nova geração. Então o Guarani aposta mais uma vez num treinador jovem, em um cara que já tem aí uma certa bagagem aí na Série B, e eu acho isso muito importante, um treinador que conhece a divisão e, na minha opinião, acerta o Guarani, viu, CH? Eu gostei do nome do Bruno Pivetti. Seria esse que você contrataria, Gleg? Olhando o mercado,
olhando o mercado, as opções que tem, eu acho que seria assim, porque hoje as opções estão muito escassas de bons treinadores e treinadores da nova geração sem emprego. Então, eu acho que acertou sim a diretoria do Guarani, CH. Obrigado, Gleger, pelas suas considerações. Agora em Campinas, 11h50. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Voltando agora, Vladimir Catarino, para falar tudo sobre a Ponte Preta. Fala, Vlad. Oi, CH. Vamos com as informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área nesta terça-feira. E atualizando as informações da Ponte, que pega no próximo sábado, 15 de Piracicaba. E a Macaca, nesta partida, não poderá contar com o capitão Fábio Sanches, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido em Piracicaba. O Matheus Silva está lesionado desde as quartas de final, por isso o Arthur está jogando recuado improvisado na zaga. O Edson, que entrou no segundo tempo contra o 15, é a principal opção, mas o técnico Hélio dos Anjos tem também Thiago Oliveira e Guilherme Souza como alternativas para o setor. O Felipe Amaral deixou o gramado sentindo fortes dores. O volante será avaliado e o departamento médico deve se posicionar sobre o assunto. Se for lesão muscular, o jogador está fora do campeonato. Se Amaral não puder jogar, Ramon Carvalho será o seu substituto. O jogador foi o autor do terceiro gol contra o 15, sacramentando a vitória pelo placar de 3-0 no último sábado. Elvis, que sentiu incômodo muscular contra o Comercial, foi poupado do jogo de ida contra o 15 e deverá jogar no próximo sábado, hein? Os ingressos para o confronto começaram a ser vendidos, já estão disponíveis. Os preços são R$20 a inteira e R$10 a meia. Ingressos para o setor VIP custam R$40 a inteira e R$20 a meia. Lembrando, CH, que as bilheterias do Majestoso funcionam de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite. No sábado, das 9 da manhã até às 7h15 da noite. A venda é de um ingresso por CPF e o pagamento em dinheiro. Lá não aceita cartão. Os sócios TC10 com mensalidade em dia precisarão fazer a troca antecipada de ingressos na sala do TC10 no Majestoso até quinta-feira, em dia 30. Na sexta não haverá troca. O horário de atendimento até quarta será das 7h30 da manhã às 8 da noite e na quinta, das 7h30 da manhã às 4 da tarde. A Macaca CH, que venceu o primeiro duelo por 3-0 e poderá conseguir o acesso até com derrota por 2 gols de diferença no próximo sábado, 6h30 da tarde no Majestoso. Você que tem possibilidade de comprar com bastante antecedência seu ingresso, compre. Não deixe para a última hora. A procura tem sido muito grande, não tem o parcial ainda de venda antecipada, mas não deixe para a última hora. Para evitar fila, para evitar problema, você compra com mais tranquilidade. Então tome providência se você vai ou não vai para o jogo, com antecedência até quinta-feira, se fica sossegado, programe-se para chegar um pouco mais cedo, não é? O jogo é no final do dia, para que não haja e não aconteça confusão. Vamos ouvir o Gleger agora falando da Ponte. Fala, Gleger. A torcida da Macaca que espera aí a recuperação de 2 jogadores titulares, o Matheus, aliás 3, né? O Matheus, o Amaral e o próprio Elvis. O Matheus, para mim, esse sim, a torcida está mais esperançosa, digamos assim, que ele volte, porque a Ponte perdeu o seu líder, né? O seu pilar ali de defesa, o seu capitão do time, com o terceiro cartão, que foi o Fábio Sanches. Agora, CH, eu acho que todas as vezes que o Hélio, na Série A2, teve problemas na escalação, contusão, suspensão, ele sempre usou sempre o mesmo critério e as coisas andaram bem. A Ponte que foi muito bem nos jogos em que ela precisou aí dos atletas que relativamente não são considerados titulares. Vamos ver o que prepara o Hélio, vamos ver se o Matheus vai se recuperar, o próprio Elvis, tem aí a questão do Amaral, que saiu sentindo na última partida, mas independente de qualquer coisa, a Ponte é muito forte, a Ponte entra como favorita para esse jogo, e olha que a Ponte ainda tem uma vantagem de 3-0. A Ponte começa o jogo ganhando de 3-0 e enfrentando o 15 de Piracicaba, que tem um bom time, que tem um treinador experiente, porém, aquele jogo lá no Barão da Serra Negra realmente abalou emocionalmente o time do 15 de Piracicaba. Mas que eu tenho certeza absoluta que o discurso por lá deve ser aquele: vamos entrar para reverter a situação,
vamos jogar ao máximo e lá no final a gente vê o que aconteceu. A Ponte, para mim, é favorita a vencer o jogo. A vencer, mesmo com toda a vantagem, mesmo com alguns desfalques, para mim a Ponte é favorita para esse jogo, conquista a vitória e conquista o primeiro objetivo. E qual o primeiro objetivo? O acesso para voltar aí à divisão de elite do futebol paulista. CH? Valeu, Gleger, pelas suas informações. Então, você que quer ir no jogo sábado da Ponte contra o 15 semifinal, compre com antecedência, tá certo? Tem ingressos se esgotando, não perca tempo. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolle. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E ontem a Conmebol sorteou os grupos da Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América. Vamos com o grupo do São Paulo na Copa Sul-Americana, o grupo D. O São Paulo ao lado do Tolima da Colômbia, do Tigre da Argentina e também da Academia Puerto Cabello da Venezuela. Já o Santos está no grupo E, ao lado de News Old Boys da Argentina, Blumen da Bolívia e Audax Italiano do Chile. Já pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras está no grupo C, ao lado de Barcelona de Guayaquil, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai. O Corinthians no grupo E, ao lado de Independiente del Valle do Equador, Argentinos Júniors da Argentina e Liverpool do Uruguai. As competições terão início na próxima semana. Vale destacar que pelo Campeonato Paulista da Série 2, a Macaca volta a campo neste sábado, 18h30 no estádio Moisés Lucarelli, valendo vaga na elite do futebol paulista. Recebe o 15 de Piracicaba, podendo perder até por uma diferença de 2 gols, que mesmo assim sobe para a primeira divisão do futebol paulista. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Amanhã voltaremos sempre às 11h30 da manhã com mais uma apresentação do Nossa Área necessário no seu rádio de segunda a sexta-feira. Que você tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente volta.
se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.